Graças e paz, queridos, nós vamos dar início a mais uma aula de escatologia. E o tema da nossa aula de hoje é os 7 selos e os 4 cavaleiros. Nosso texto base se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, e uma parte do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. Então vamos iniciar aqui, primeiramente, com o capítulo 5, que diz assim: Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escritos de ambos os lados e selado com 7 selos. O anjo disse: Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Não havia ninguém. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. O ancião falou: Não chorem. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, João, aqui no capítulo 5, ele tem uma visão de um livro que está totalmente selado. E esse livro, ele contém 7 selos. Ele se encontra na mão direita de alguém, na mão direita daquele que está sentado no trono. E é muito importante a gente saber esses detalhes para a gente entender qual o significado de tudo isso que João viu, ok? Então, primeiramente, que livro é esse? Nós temos que entender que esse livro é o livro de Deus. Ele está na mão direita daquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono, segundo a Bíblia, é o próprio Deus. Então, se ele está na sua mão direita, significa que esse livro é dele. Qual o conteúdo desse livro? Esse livro, ele contém todos os decretos de Deus, todos os acontecimentos até o fim dos tempos, o registro antecipado da história. Então, o conteúdo desse livro é exatamente aquilo que Deus escreveu que deveria acontecer, que deve acontecer, que vai acontecer. Ele contém a nossa história, a história da humanidade, a história dos acontecimentos dos últimos dias. E João está ansioso, então, para saber o que é que vai acontecer, porque ele recebe uma revelação. Perceba que a revelação de Apocalipse é progressiva. João vai vendo algumas revelações e ele se depara em um momento que ele vê um livro, ele fica desesperado, porque esse livro está selado, ele está fechado, ninguém consegue abrir. E João quer entender o andamento da história da humanidade. Ele quer entender o que vai acontecer nesses últimos dias. Então ele fica ansioso e desesperado. O livro está na mão de Deus. Ele escreveu a história, mas há um problema. O livro está fechado. Vamos entender mais um pouco? No versículo 1 diz, ele está escrito de ambos os lados. Ou seja, ele está escrito por dentro e por fora. Ele está completamente escrito. Então, tudo está traçado, tudo está determinado. Aquilo que vai acontecer foi escrito por Deus. Então, nós concluímos que não há erros na história da humanidade. E nada foi esquecido por Deus. O que ele planejou vai acontecer. Então Deus conhece, controla e dirige toda a história para a sua consumação final. Deus está assentado no trono. Deus ele tem o controle do universo. Ele tem o controle da história da humanidade. Ele tem o controle da sua vida. Tudo o que acontece não pega Deus de surpresa. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele tem um propósito especial para a minha e para a sua vida. Ele escreveu a nossa história. Então, toda a história da humanidade, ela se encontra nas mãos do próprio Deus. O livro está na mão direita do próprio Deus. A minha e a sua história se encontra
nas mãos de Deus. Então, o problema está aqui, certo? O livro está fechado, o livro está selado e contém 7 selos. E essa questão de João ver o livro selado, fechado, significa que os planos de Deus, aquilo que ele escreveu que deve acontecer, que vai acontecer, ainda não estão bem revelados, certo? Ainda não estão de forma entendível, certo? Na visão de João. Então, o que é que significa esses 7 selos? 7 na Bíblia é um número completo. Significa perfeição, completude. Ou seja, se o livro tem 7 selos, se ele está fechado com 7 selos, significa que ele está totalmente selado, certo? Então, a História Sem Deus é um livro lacrado e sem sentido. A história onde o Cordeiro Cristo Jesus não é convidado para participar dela é uma história sem sentido. Assim é a minha e a sua vida. Se a nossa vida não tem como personagem principal Cristo Jesus, ela é uma história sem sentido, porque somente Jesus pode dar sentido à história. O livro selado é um livro onde não há revelação, é um livro onde aponta para uma história em que não entendemos, é um livro que mostra apenas escuridão, interrogação, questionamentos e perguntas sem respostas. Assim é a história daquele que não tem Cristo Jesus. No momento que o Cordeiro aparece em nossa história, ela passa a fazer sentido. E a ânsia de João, a angústia de João, se relaciona porque ninguém pode abrir o livro. Olha só o que diz o versículo 3. Não havia ninguém, nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Não havia um que era digno de abrir o livro. Não havia um digno de sequer olhar para ele. E ninguém foi achado digno. Para quê? Para dirigir a história, porque o livro aberto simboliza a direção da história, a história contada, a história escrita. Não havia nenhum digno para decifrar essa história e não havia um digno para sequer revelar o sentido da história e da vida. Nem diabo e nem demônios, certo? Para revelar, ok? O livro aberto significa que a história está sendo dirigida, contada, escrita, decifrada e revelada, certo? E a vida só tem sentido se esse livro for aberto, contado, decifrado, certo? Revelado. Então, o livro selado, ele aponta para uma sociedade sem esperança, uma sociedade sem rumo e sem destino. E muitas vezes, muitos da sociedade se encontram dessa maneira, sem esperança, sem rumo e sem destino, porque o Cordeiro não chegou para fazer morada em sua vida. Então a pessoa não entende por que está nesse mundo, não entende por qual o propósito da sua história, não entende qual a sua missão de adorar a Deus e se relacionar com Ele. Então veja o desespero de João, ele diz: eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e sequer olhar para ele. Então, por que João chorou? Então, o choro de João mostra a impotência do homem de resolver os problemas da humanidade e conduzir bem a história. Assim como João chorou porque o livro estava selado, e o livro selado ele aponta para um homem impotente que não consegue entender a sua própria história, decifrar o seu destino, assim também somos nós.
Nós ficamos desesperados quando não entendemos a nossa história. Nós ficamos aflitos, angustiados quando não entendemos qual o propósito nosso nessa terra. E quando nós não entendemos o nosso propósito de vida, que é se relacionar com Deus e adorar a Deus, servir a Deus, nós é como se corrêssemos atrás das coisas dessa terra, como se estivéssemos correndo atrás do vento. A gente corre para pegar o vento e nós não conseguimos pegá-lo. É uma corrida sem fim, cansativa, sem propósito, sem sonhos realizados. Então é assim que se encontra a história da humanidade daqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Uma história marcada por aflição, por medo, por dúvidas, por indagações. Elas não conhecem a Cristo Jesus, o Senhor da história delas, que escreveu a sua história. Então a vida só vai fazer sentido quando a gente se encontrar em Cristo Jesus. Quando nós nos encontramos nele, nós realmente sabemos quem nós somos, por que estamos aqui. Nós encontramos a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Então, o Cordeiro, Cristo Jesus, somente ele pode abrir o livro. Olha só o versículo 5. O ancião falou para João, olha só, não chora, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então nós temos um que pode abrir o livro. É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o descendente de Davi, Jesus Cristo. Então, quando o ancião diz, não chore, às vezes nós choramos com medo e incerteza do futuro. A incerteza do amanhã produz ansiedade em nossos corações. A incerteza do futuro produz angústia, medo, pavor, desespero. E João estava assim. E muitas vezes a nossa sociedade está assim. Então, o Cordeiro venceu. Mas o que o Cordeiro venceu? O Cordeiro venceu Satanás. O Cordeiro venceu o mundo. O Cordeiro venceu o pecado. O Cordeiro venceu a morte. Ele ressuscitou. E porque ele venceu todo tipo de tentação, porque ele venceu Satanás, porque ele venceu o pecado, porque ele foi fiel a Deus e da sua boca não saiu engano algum, somente ele é digno de desvendar o sentido da nossa vida. Somente ele é digno de abrir o livro cujo o conteúdo é a história da humanidade. Somente Jesus é digno. Ok? Então, a posição e o lugar do Cordeiro. Qual é a posição e o lugar do Cordeiro? Nós vemos que João viu o Cordeiro em pé e no centro do trono. Então, o que significa, o que simboliza João ver um Cordeiro em pé? O Cordeiro antes estava morto, mas ele ressuscitou. Ele está vivo, cheio de poder. O Cordeiro em pé aponta para a vitalidade do Cordeiro. Aponta para a ressurreição do Cordeiro. Ele venceu a morte, ele morreu, mas ele ressuscitou, cheio de poder. No centro do trono simboliza que ele tem autoridade para governar. E o que ele vai governar? O Cordeiro vai governar todas as nações. Então Jesus Cristo, ele veio como um cordeiro, mas ele voltará agora como um leão, como um rei de todas as nações. Quais são os atributos do Cordeiro? Quais são as características do Cordeiro? Olha só o que João vê no versículo 6, a parte B. É interessante você estar com a sua Bíblia aberta e fazer essas anotações para você entender o texto de Apocalipse. Ele tem 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, quando você imagina a visão de João, parece que dá medo. Mas perceba que Apocalipse é um livro
de simbologia. Apocalipse é um livro de personificações. Então, a gente não precisa ter medo. A gente precisa entender o que cada figura que João vê ali significa. Ele está usando de simbologia para apontar para uma realidade. Então, João vê figuras. Não são coisas literais, mas ele vê figuras que apontam para coisas literais. E que coisa estrondosa é essa? Exótica. Um cordeiro que tem 7 chifres. E se você olhar para a sua face, ele tem 7 olhos. E esses olhos significam os 7 espíritos. Primeiramente, chifre na Bíblia, chifre em Apocalipse aponta para poder. Então, o cordeiro é onipotente. O cordeiro pode todas as coisas, ele é Deus. 7 olhos aponta para visão, onisciência. O cordeiro ele vê tudo e ele sabe de tudo. Ele é onisciente. E 7 espíritos aponta para a presença. 7 espíritos, ele está presente em todos os lugares. Ele é onipresente. Perceba que João usa o número 7 3 vezes. 7 chifres para definir a onipotência de Deus. Lembra que 7 é completude, ou seja, ele é completamente poderoso. 7 olhos, ele é completamente onisciente. 7 espíritos, ele é completamente onipresente. Ele é perfeito em onipotência, em onisciência e em onipresença. Esse é Deus. Ok? Então perceba que o livro de Apocalipse, o centro desse livro é o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte, o Cristo cheio de poder. João está vendo esse cordeiro ressuscitado, o mesmo cordeiro que caminhou com ele, que comeu com ele, que bebeu com ele, o mesmo cordeiro que foi pregado em uma cruz. João não vê mais agora o cordeiro humilhado, o cordeiro crucificado. João vê agora o cordeiro ressuscitado e cheio de poder. Essa é a visão de João. Então, os 7 selos. O que é que significa esses 7 selos? Agora eles vão começar a ser abertos. Cada um vai ser aberto, um por um. Vamos entender. Os 7 selos descrevem o que os acontecimentos que vão desde a ascensão até o regresso de Cristo Jesus. Então imagina que Cristo Jesus ele morreu e ele ressuscitou. Então os 7 selos é da ressurreição de Cristo Jesus até a sua segunda vinda. Então, Apocalipse capítulo 6, que fala dos 7 selos e dos 4 cavaleiros, ele é um conteúdo paralelo ao conteúdo de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, que fala dos acontecimentos dos últimos dias. E nós já tivemos essa aula. Então, selo fechado significa uma história não revelada. Okay? Uma história que já foi escrita, mas que não foi revelada. Está obscura. Ninguém entende. Agora, o selo aberto significa a história vai ser revelada. Os acontecimentos serão revelados. E eles apontam para os efeitos tremendos que acontecem na Terra antes da volta de Cristo Jesus. Ok? Então, o Cordeiro abre os selos, apontando para que a história está em suas mãos. É o Cordeiro que dá sentido à história. É o Cordeiro que revela a história. Então, ele dita a ordem dos acontecimentos. Ele abre selo por selo. Quando ele abre um, alguma coisa acontece. Quando ele abre o segundo, algo estrondoso vai acontecer. Então, o primeiro selo vai ser aberto. Olha só o que é que diz
com a abertura do primeiro selo. Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dado uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Então, para você entender cada cavaleiro, cada cavalo, é necessário você entender as características do cavalo e as características do cavaleiro, porque cada característica simboliza um acontecimento, simboliza algo interessante que João viu. Então, primeira coisa, esse cavalo, ele é branco, certo? Fixe na cor do cavalo, ok? Seu cavaleiro empunhava um arco, ou seja, diante dos seus punhos tinha um arco, e ele tinha uma coroa. E ele cavalgava como alguém vencedor determinado a vencer. Então, tudo isso tem um significado. Vamos entender? Então, primeiramente, por que o cavalo é branco? O cavalo branco ele tem a ver com o contexto do século I. Geralmente, quando o rei ia para uma guerra e aquele rei era vencedor, ele usava o cavalo branco para se expor, expor a sua vitória, se expor diante da sociedade. No momento que aquele rei usava o cavalo branco, ele estava dizendo: eu venci, eu sou o vencedor, eu venci essa guerra, eu venci essa luta. Então, o rei é vencedor. Então, o arco simboliza o quê? O arco é símbolo de poder militar, certo? Ele é símbolo de alguém que tem poder, um poder militar, um poder sobre uma nação. No caso aqui, desse cavaleiro branco, poder sobre as nações. E a cor branca, certo? Por que a noiva usa a cor branca no casamento? A noiva usa a cor branca porque ela quer mostrar que se guardou para o seu esposo de forma pura, de forma reta. E agora ela está casando em santidade com esse noivo. Então a cor branca aponta para a pureza e retidão desse cavaleiro. Ele é um cavaleiro reto, ele é um cavaleiro puro em suas ações, em seu governo. Então o branco está ligado a Cristo e aos seus servos. Olha só como está ligado a Cristo. O branco usado em Apocalipse, ele aponta para Cristo e para a igreja de Cristo. Por exemplo, Apocalipse 1,14 mostra que Cristo tinha os cabelos brancos. Apocalipse 3, versículo 4, 5 e 18 mostra que os santos vão vestir uma roupa branca. E Apocalipse 20, 11 aponta para o trono de Cristo, que é branco. Significa que o trono de Cristo é reto, puro, ele governa com retidão e pureza, certo? E para matar a charada, Apocalipse 19, versículo 11, que diz assim: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Aqui está apontando para Cristo. Só você ler o capítulo 19 todo que vai falar de Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, certo? Então, o cavaleiro branco é Cristo Jesus. Ele aponta para a sua vinda, certo? Para a inauguração do seu reino. Ele nasceu. No momento do seu nascimento, ele inaugura o seu reino terreno, o milênio, ok? O seu nascimento. Então, Cristo já veio e o seu governo é cheio de poder. Ele traz um arco. Seu governo ele é puro, reto, certo? Seu cavalo é branco, ok? Esse rei, ele é vencedor. Ele venceu a morte, ele venceu a tentação, ele venceu Satanás, certo? Ele venceu o mundo. Então, esse é o primeiro selo. Então, cavalo branco, Cristo é o rei que venceu. O arco, ele é onipotente. Perceba que a gente já tinha visto
analisado a visão de João, o cordeiro com 7 chifres. Apocalipse 19, 2, 12 diz que Cristo tem olhos de fogo, que simboliza poder também, o fogo. E a cor branca, Cristo governa com retidão, Apocalipse 19, 11. E 1 Pedro 2, 22, ele foi puro, ele não pecou. Então, a coroa significa a majestade de Cristo, descrito lá em Apocalipse 19, 16. Cristo, ele vem com majestade, como um rei. E a espada, Apocalipse 19, 15, é o Evangelho, certo? Apocalipse 1, 16, Hebreus 4, 12, Mateus 10, 34. Certo? O segundo selo vai ser aberto. O cordeiro abriu o segundo selo. E olha só o que aconteceu. Em Apocalipse 6, 4. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dada uma grande espada. Então, qual o segredo para você entender cada selo e cada cavaleiro? Você entender a característica do cavaleiro e do cavalo. Então, vamos lá. Qual é a cor do cavalo? Vermelho, certo? O seu cavaleiro recebeu o poder para quê? Tirar a paz da terra, certo? E fazer com que o quê? Quando ele tira essa paz, com que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dado uma grande espada. Então, essas são as características. Vamos ver o que significa cada característica dessa? Cor vermelha significa o quê? A cor vermelha significa derramamento de sangue. Representa o ódio do dragão contra o povo de Deus. Quem é o dragão? O dragão é Satanás. Esse vermelho representa a perseguição, a opressão de Satanás contra o povo de Deus. Certo? E representa também derramamento de sangue. Olha só Apocalipse 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra a sua descendência. Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, o dragão persegue aqueles que obedecem a Deus e são fiéis ao testemunho de Jesus. Então, o maior número de mártires da história foi morto no século 20. Perceba que desde quando Cristo entregou a missão para os seus discípulos pregar o Evangelho, sempre a igreja vem sendo perseguida de forma progressiva. E essa perseguição ela só aumenta com o passar dos anos. Tanto é que o maior número de pessoas que morreram, certo, foi no século 20, certo? O maior número de mártires da história. Ok? O que significa a grande espada? Ok? A grande espada. A gente precisa entender a palavra grega ali escrita em Apocalipse para entender o que o autor escreveu. Ok? O Novo Testamento ele foi escrito em grego. E geralmente uma palavra tem um significado, aquela palavra que ele escreveu. Por exemplo, quando a gente quer escrever a palavra céu em inglês, mas que céu nós estamos nos referindo? Que céu é esse? Se eu quero me referir ao céu azul que eu vejo, eu vou escrever sky. Mas se eu quero me referir ao céu onde Deus mora, eu escrevo heaven. Ok? Então, o escritor, o João, ao escrever Apocalipse, ele escreveu uma palavrinha ali que tem um significado um pouco mais específico de espada, certo? Então, quando ele escreve a palavra grega, ele está apontando para um cutelo sacrificador, símbolo de poder de execução reservado ao imperador e aos governadores. Então, essa espada, ela tem um dono específico. Não é qualquer um que tem essa espada. Essa espada,
ela é dada ao imperador e aos governantes. E ela tem o poder de trazer juízo sobre aqueles que não seguem as suas filosofias, ok? Filosofias humanistas, filosofias de idolatria, adoração a imperador, obediência somente a eles. Então, quem não obedece, eles usavam essa espada. E ele tinha poder para tirar a paz da terra, ok? E a paz aqui, no grego, é uma paz relacionada à paz civil. Então, essa paz é tirada da terra de que forma? Através de guerras, ok? Então, aponta que esse cavaleiro representa as guerras. Então, eles apontam tanto para uma perseguição dos imperadores contra a igreja do Senhor, como também guerras entre as nações, ok? E o verbo matar ali, para que matassem, significa massacrar uns aos outros no grego. Marcos 13:7, guerras e rumores de guerra, faz uma referência a guerras e rumores de guerra, então está relacionado. Massacrar um ao outro. Então perceba que o cavaleiro vermelho aponta para a perseguição da igreja e para a guerra entre as nações. E é só o que tem acontecido depois da morte e ressurreição de Cristo e sua ascensão. É só o que tem acontecido. A igreja tem sido perseguida de forma progressiva e as guerras também têm aumentado entre as nações. Então, perceba que nós já vimos esses acontecimentos do primeiro selo e do segundo selo já foram experimentados e estão sendo experimentados. O Cordeiro já veio, ok? E as guerras e perseguição contra a igreja a cada dia mais aumentam. Nós estamos experimentando a abertura desses selos. O terceiro selo diz assim, Apocalipse 5:6. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Olha a cor do cavalo. Seu cavaleiro tinha na mão uma coisa. O que era que ele tinha? Uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo, perceba a frase dos 4 seres viventes, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Ok? 1 quilo de trigo por 1 denário. Então, 1 quilo de trigo valia 1 denário. E 3 quilos de cevada por 1 denário. Podia comprar 1 quilo de trigo por 1 denário ou 3 quilos de cevada por o mesmo denário. Aí ele diz outra coisa, olha só, não danifique o azeite e o vinho. Deixe eles quietos, ok? Intactos. Vamos entender o que é que significa esse cavaleiro. Então, cor preta aponta para o quê? Quando uma pessoa está de luto, certo? Quando a pessoa está de luto, ela veste a cor preta. Então, cor preta representa a tristeza. Essa tristeza e sofrimento são causados pela fome que vem depois da guerra. Então, esse selo aqui ele é aberto em consequência do selo anterior. Esse cavaleiro vem em consequência do cavaleiro anterior, que era o cavaleiro da guerra. Então, quando vem guerra, vem fome. Ora, mas por que essa tristeza e sofrimento é causada pela fome e não por outra coisa? Por causa da balança. É daí que a gente detecta que essa tristeza e sofrimento é causada pela fome, porque o seu cavaleiro vem trazendo uma balança. E a balança, na Bíblia, ela representa justiça perfeita e exatidão, ok? Justiça perfeita e exatidão. Olha só o que o provérbio diz, 16:11. O peso e a balança justos são do Senhor. Todos os pesos da bolsa são obra dele, ok? Só que quando há guerras, há injustiça. E muitas vezes essa balança é desonesta, o que traz o quê? A fome. Então, o cavaleiro com a balança é a chegada de preços exagerados causado pela fome e pelo racionamento de
comida. Então, quando há crise na economia, há crise no preço, há crise na balança, os preços são exagerados, ok? Então, significa isso. Então, durante a guerra, o exército vencedor vivia dos suprimentos da zona rural, tomando comida à força e deixando um rastro de terras destruídas e devastadas. Ok? Então, veio o cavaleiro da cor vermelha com as guerras e, em consequência disso, veio o caos sobre a humanidade. E desse caos veio a fome, veio veio a desigualdade social, ok? Então, a balança aponta ou simboliza comer à base de peso em tempo de escassez, ok? Comer à base de peso em tempo de escassez. Tudo era medido, ok? Muitas vezes de forma desigual. Olha só o que diz Levíticos 26, 26. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Então dá uma ideia de que a mesma pessoa comendo, mesma pessoa tendo aí as suas necessidades supridas, elas ainda não ficariam satisfeitas, ok? Então, continuando, trigo e cevada, certo? Trigo e cevada. Vamos aqui entender o que é que significa o trigo e a cevada. Vamos voltar aqui para a gente entender novamente o capítulo, ou a passagem. Olha só o que ele diz, lá no final. 1 quilo de trigo por 1 denário. Quilo de trigo custa 1 denário. 3 quilos de cevada por 1 denário. 3 quilos de cevada também custa 1 denário. E ainda não danifique o azeite e o vinho. Ok? Então, essa voz se ouvia à medida que o terceiro cavaleiro estava chegando. Ok? Então, o que significa tudo isso? Certo? Trigo e cevada. Duas das principais fontes de alimentos do Império Romano. Eram as principais fontes de alimentos daquela época do século I. O trigo era o melhor grão e o alimento principal daquela época era a comida dos ricos, ok? Uma comida exclusiva de ricos. E a cevada era uma comida mais barata e menos nutritiva, comida dos pobres, muitas vezes usada para alimentar os animais. E o denário era uma moeda que equivalia ao salário diário de um trabalhador braçal, ok? Então, o denário apontava para um dia de trabalho, certo? Um dia de trabalho. Então, 1 quilo de trigo, comida suficiente para uma pessoa apenas por dia. 3 quilos de cevada, mal dava para uma família pequena. Então, um denário equivalia a 1 quilo de trigo e a 3 quilos de cevada. Se eu trabalhei um dia, eu podia comprar ou 1 quilo de trigo, ou eu escolheria comprar 3 quilos de cevada, certo? 1 quilo de trigo daria para uma pessoa comer de forma suficiente durante um dia, e 3 quilos de cevada mal dava para uma família pequena. Então, a conclusão, o que é que isso significa? Em tempo de escassez, o salário diário de um homem mal dava para alimentar a si mesmo. Em tempo de escassez provocado pela guerra, mal dava para uma pessoa se alimentar, comprar um quilo de trigo ou 3 quilos de cevada. Sem falar da sua família e dos gastos adicionais. A pessoa trabalhava o dia inteiro, só ganhava 1 denário, ok? E esse dinheiro todo era para ela se alimentar, sendo que ela tinha outros gastos. Então, perceba a dificuldade financeira e a desigualdade social ocasionada pelo segundo cavaleiro, o cavaleiro da guerra, que traz o terceiro, que é o cavaleiro da fome. Ele gastava tudo
o que ganhou no dia apenas para se alimentar. Então, todo o trabalho braçal dele só dava para ele se alimentar. Então, perceba a miséria, a dificuldade, ok? Social e financeira. É isso que esse cavaleiro traz, ok? Ele traz a fome, ele traz a desigualdade social. Esse selo foi aberto, ok? Esse selo já foi aberto. E a sociedade vem experimentando as consequências desse cavaleiro. A fome, morte, tristeza ocasionada por essa fome, ok? E o azeite olíveo, certo? Você ouve os seres viventes dizendo, enquanto o cavaleiro vem, não danifique o azeite e a oliva, não toque neles, que eles fiquem intactos. O azeite e a oliva eram os produtos que apontam para uma vida de luxo, ok? Eram produtos luxuosos, de ricos, ok? E ali os seres viventes dizem, não danifiquem o azeite e a oliva, não toquem neles. O que é que isso significa? Enquanto que a maioria da população passa por fome, uma pequena parte, representada pelos ricos, garantem o seu luxo. Onde reina a fome, ainda reina a desigualdade. Mesmo o pessoal passando fome, não tendo nem praticamente como se sustentar em relação à sua alimentação, ainda assim existiam aqueles ricos que lutavam para que os seus luxos continuassem, ok? Chegando à sua mesa. Isso aponta para a desigualdade social que nós vimos muito em nossa sociedade. O quarto selo, o cordeiro abre o quarto selo e nós vemos um cavalo amarelo com seu cavaleiro. Apocalipse 6, do 7 ao 8. Olhei diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. O cavaleiro tem um nome. Era a morte que dominava esse cavalo. E o Hades o seguia de perto. Então, seu cavaleiro tinha um companheiro. Ok? Certo? É o único cavaleiro que tem um companheiro aqui. O companheiro dele é o Hades. Ok? Hades aqui significa sepultura. Certo? E foi-lhes dado poder para sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então perceba aí as características desse cavaleiro. Cordilha amarela, o do cavalo, seu nome é Morte. Ele tem um companheiro do lado, que é o Hades, a sepultura, e ele tem poder. Perceba que é interessante. Foi-lhes dado poder. Quem deu poder? Quem está no controle da história? O próprio Deus. Então, esses cavaleiros, eles vêm de acordo com o poder de Deus. É Deus que controla a história. É Deus quem manda eles fazerem aquilo que deve ser feito. Então, o próprio Senhor está no controle da história. Eles não têm poder próprio. Eles não lutam contra Deus. Eles não pegam um Deus de surpresa. Então, o poder deles era para matar 1/4 da terra. De diversas formas. Pela espada, que é pela guerra. Pela fome, que é ocasionada pela guerra. Através de pragas, que aqui vem epidemias, pandemias, doenças. E por meio dos animais selvagens da terra. Nós vamos entender já já o que significa. Ok? Então, a cor amarela, quando você vê um defunto no caixão, que cor ele está? Certo? Amarelo. Então, simboliza a morte. Ok? Esse cavaleiro vem trazer a morte. Tanto é que o seu nome é Morte. Ok? Então, ele derruba pessoas. Se ele derruba pessoas, a morte, quem recolhe? O companheiro que vem atrás dele, a sepultura. O Hades recolhe as pessoas. Então, eles têm um poder dado por Deus, permitido pelo Senhor. Esse poder é para matar 1/4 da terra. Então, perceba que Apocalipse aí dita até o número, a numeração 1/4. Ok?
Um quarto aponta para poder limitado. Eles só atuam por permissão divina. Tem um ciclo de ação limitado e território definido. Ou seja, a morte só vai até onde Deus permite ela ir. Aquela pessoa só morreu porque Deus permitiu. Ok? E só há mortes porque Deus permite. Tudo está no controle de Deus. É Ele quem controla a vida das pessoas. Ele dá o fôlego de vida, Ele retira esse fôlego. Ele é o dono da vida. Ninguém pega Deus de surpresa, certo? Quem manda nesse cavalo, é Deus, ok? Então a espada, ele matar de diversas formas, pela espada, pela fome, por pragas e por animais selvagens. A espada representa as guerras, ok? A fome representa o subproduto da guerra, consequência da guerra. Pragas apontam para pestes, epidemias, pandemias, diversas doenças, ok? Entre elas as sexualmente transmissíveis. Então, ela vem para matar essas pessoas. E os animais selvagens são os devoradores. Muitas vezes, pessoas são devoradas por animais em ocasiões aí singulares e até mesmo como consequência da guerra, que vem a fome, e aí essas pessoas ficam expostas sem ter ao menos a oportunidade de serem sepultadas. Aí vem esses animais selvagens, ok? Mas muitas vezes podem ser que esses animais selvagens representem também o juízo de Deus trago a determinada pessoa, ok? Um fato curioso é que um quarto da Terra aponta para 1,5 bilhão de pessoas. Supera os números de todas as mortes ocasionadas pelas guerras. Então, um quarto aponta para 1,5 bilhão de pessoas. Muita gente, ok? Então, continuando aqui. O quinto selo foi aberto e aponta para os santos martirizados, o povo de Deus assassinado. Olha só os capítulo 6, versículos 9 e 11. Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, ok? Por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. O povo de Deus foi morto por quê? Porque foi um povo fiel e foi perseguido por causa do testemunho fiel. Eles clamavam em alta voz. Olha só, João está vendo um povo que já foi morto clamando. Então significa que esse povo, quando morre, ele está consciente. Então, quando eu e você experimentarmos a morte, logo, logo, os nossos olhos vão se abrir na eternidade e vão dar de cara com Cristo Jesus. Nós vamos estar conscientes e não dormindo. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e lhe foi dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos que deveriam ser mortos como eles. Ainda há de morrer mais irmãos por causa do Evangelho de Cristo, inclusive na grande tribulação, ok? Ocasionada pelo anticristo. Debaixo do altar. O que significa? Porque João viu essas almas debaixo do altar. Isso aponta para que as almas dos que morreram pela sua fé estão aonde? Debaixo do altar de Deus. Onde está o altar de Deus? No céu. Ok? Clamavam em alta voz. Isso significa que eles estavam conscientes, não estavam dormindo. Quando a pessoa morre, ela fica consciente. Então, essa passagem é um complemento de Mateus 24, 9 e 10, que mostra que muitos serão perseguidos por causa do Evangelho, serão odiados. E vestes brancas significam santidade, retidão e alegria. É isso que nós vamos receber.
Ao morrermos, nós abandonaremos esse corpo e desfrutaremos de um corpo glorioso, agora sem pecado, agora totalmente santo e reto, e desfrutando de alegria na presença de Jesus. Versículo 11. Até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Certo? Deus pede para eles esperarem em relação ao juízo dele, porque ainda precisava se completar o número daqueles que ainda haveriam de morrer. Então, a morte desses irmãos não foi um acidente. Foi-nos dada a graça de sofrer até morrer por causa de Cristo. É graça, é privilégio morrer por causa de um bom testemunho relacionado ao Evangelho de Cristo Jesus. Então, a perseguição aos cristãos amadurecem o juízo sobre o mundo, apressando o seu fim. Quanto mais a igreja é perseguida, mais nós estamos caminhando para a proximidade do fim, do juízo de Deus sobre a humanidade. Então, o sexto selo aponta para o juízo de Deus. Perceba que está se aproximando. Vem a perseguição, vem a grande tribulação. Após a grande tribulação, vem então Jesus. E quando Jesus vem, os mortos ressuscitam e participam de um juízo final. Nós vamos ter uma aula de juízo final. Olha só o que diz. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se encolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seu lugar. Que coisa tremenda que João está vendo aqui, né? Assustadora. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, com medo. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado do trono e da ira do Cordeiro. Perceba que eles não estão com medo das estrelas caindo, dos seres celestiais caindo. Eles estão com medo do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? O grande dia, o juízo final, chegou. E agora todo mundo está com medo de se encontrar face a face com o Cordeiro, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Estão pedindo para a morte chegar, preferem a morte do que o Cordeiro. Quem irá poder suportar se encontrar com o Cordeiro? Essa é a pergunta. Que texto forte. Então, o universo foi abalado quando... Isso aqui perceba que é a volta de Jesus, o sexto selo. É a volta de Jesus. Então, aquilo que parece sólido, que dá sustentação, será abalado. Esse dia aponta para um dia de terror. Terror, na verdade, para aqueles que não conhecem a Cristo, para aqueles que não se renderam a Cristo, para aqueles que foram crentes nominais, ao invés de ser crentes genuínos, para aqueles que foram apenas membros de igreja, mas não co-cidadãos do céu. Ok? Vai ser um dia de terror para essas pessoas, e não para a igreja. Lucas 21, 26, 27 diz assim: os homens desmaiarão de terror. É tanto medo no coração desses homens que eles vão desmaiar, só de saber que vão se encontrar com o Cordeiro. Apreensivos com o que estarão acontecendo ao mundo. E os poderes celestiais serão abalados. Vai haver algo estrondoso no céu, apontando para a volta de Cristo Jesus. Então se verá o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória.
majestade, certo? Então, desespero do homem. João viu os homens desesperados. Quem eram esses homens? Reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravos, livres. Ou seja, aponta para um terror universal. Todos aqueles de qualquer parte, de qualquer nação, qualquer cidade, todos aqueles que não entregaram a sua vida para o Cordeiro estarão nervosos e temerosos. Será um dia de terror para eles. E eles procuraram um lugar para se esconder. O que é que isso simboliza? Se esconder não dos abalos celestiais, mas da ira do Cordeiro. Eles não estão apavorados com o céu abalado. Mas o que mais abala ele não é o céu, certo? O céu é diferente, um céu exótico. O que mais abala eles é a ira de Deus. O Cordeiro vai derramar a sua ira sobre aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus. A mesma ira que Deus derramou sobre o seu Filho na cruz, certo? Seu Filho recebeu essa ira em nosso lugar, e porque nós aceitamos e entendemos que Ele recebeu essa ira em nosso lugar e o glorificamos por isso, nós não vamos receber essa ira. Essa ira ela vai ser derramada sobre aquele que não aceitou o feito do Cordeiro na cruz. E eles gritavam às montanhas e às rochas, diziam assim: caiam sobre nós. Irão preferir a morte do que se encontrar com Deus. Se a morte é assustadora, mas imagine se encontrar com o Cordeiro, certo? Imagine uma pessoa que nunca teve um encontro com Cristo Jesus, se encontrar com o Rei dos Reis, face a face, ao ponto de derramar sua ira. Ainda é tempo de se voltar para o Cordeiro, se arrepender dos seus pecados, entregar o controle da sua vida a Ele, ser abraçado pelo seu amor. Porque chegará um dia em que o Cordeiro virá, não mais como um cordeiro, mas como um leão, para julgar as nações. Posição, riqueza, poder político, títulos, diplomas, dinheiro, não puderam lhes dar proteção e segurança. Nada pode evitar que os homens enfrentem o tribunal de Cristo. Nada. O dia do juízo se aproxima, mas hoje ainda é o dia aceitável de você se arrepender dos seus pecados. Há perdão liberado para você. Que você possa se arrepender ainda hoje, antes mesmo da sua morte. O último selo, nós estamos quase finalizando a aula. Houve silêncio no céu, sétimo selo. Então, quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Abriu o sétimo selo. O que aconteceu? Somente silêncio durante meia hora. Os autores do Antigo Testamento compreendem o silêncio como uma expectativa da ação iminente de Deus, ou como um pavor reverente à luz de sua vinda em juízo. Então, assim, no Antigo Testamento, quando há um silêncio, significa que Deus vai fazer alguma coisa após esse silêncio. E esse silêncio simboliza um respeito, um temor pelaquilo que Deus está fazendo. Então, nós como igreja, nós muitas vezes pecamos ao cultuarmos a Deus. A gente vai oferecer um culto a Deus com o coração agitado, com o coração desconcentrado naquilo que estamos oferecendo. E Deus merece a nossa total concentração, o nosso total respeito. E ficar em silêncio, ficar quieto, é demonstrar temor, é demonstrar gratidão, é demonstrar louvor e respeito para a pessoa de Deus. Então, quando você for cultuar a Deus, o cultue em reverência, em concentração, em silêncio, ok? Respeite o que está sendo feito ali no culto. Dê valor ao que está sendo oferecido para ele ali.
ouça a palavra dele em atitude de reverência quando for pregada. Olha só o que diz Malaquias 2,13. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou da sua santa habitação. Malaquias está aconselhando o pessoal a ficar quieto, porque o Senhor se levantou e ele vai fazer alguma coisa. Sofonias 1,7. Calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. Olha só, o dia do Senhor agir está próximo. Então, calem-se. É essa atitude nossa durante o culto. Uma atitude de reverência, de temor, okay? De respeito com aquilo que está sendo oferecido a Deus durante o culto. Então, houve silêncio. E só foi isso. O que é que isso aponta? Que algo vai acontecer logo nos versículos posteriores do capítulo 8 de Apocalipse, que são as 7 trombetas, que é o assunto da próxima aula. Tá bom? Um silêncio, como se Deus estivesse dizendo: fiquem em estado de respeito, porque ainda há algo mais que eu vou fazer. Ok? Então essa foi a nossa aula, certo? Essa foi a bibliografia usada. Eu espero que ela tenha edificado a sua vida e que, se você achou essa aula interessante, você compartilhe ela com alguém que você acha que pode ser abençoado com ela. Que Deus possa abençoar a sua vida